Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro, estamos na 33ª semana do Tempo Comum. E nesse momento, vamos ouvir e meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Nós estamos escutando o Evangelho de Lucas esses dias e capítulo 19 já está se encaminhando para o meio, para o final, mais próximo do relato da paixão do Senhor. E também nós temos, ali já Jesus se aproximando de Jerusalém. O fato que hoje o Evangelho descreve para mim e para você é um fato que já acontece em Jerusalém. Jesus está e ele frequenta o templo e o evangelista também diz isso no texto, que ele ensinava todos os dias no templo. E aqui nós temos uma atitude, um comportamento de Jesus profético, porque ele expulsa os vendilhões do templo a partir desse argumento, inspirado por essa palavra que está no Antigo Testamento, que a minha casa, a casa de Deus, é uma casa de oração. É interessante nós entendermos essa atitude de Jesus como também, não somente como uma realidade de algo pontual que Jesus realizou ou somente uma realidade comportamental. É também, como eu já frisei, mas o Evangelho de São João, quando relata esse fato, coloca isso também como um sinal, como se através dessa atitude da ira, essa atitude firme, essa atitude de fato, de uma certa forma radical, o Senhor também quisesse anunciar algo, quisesse manifestar algo e principalmente colocando em primeiro plano que essa realidade da vida espiritual não está tanto numa realidade talvez de um intercâmbio, de uma teologia da retribuição, como era no Antigo Testamento, porque muitas das vezes se vivia algo, se ofertava algo para receber, se fazia algo, viver a lei para ter a bênção. E Jesus, ao falar isso, ao dizer que expulsar aqueles homens, expulsar pautado nessa realidade de oração, o Senhor está dizendo que não é uma realidade do que eu posso ter com isso, de uma troca, fazer da casa de Deus, daquela realidade espiritual como uma realidade de intercâmbio, mas principalmente é um lugar de estar na presença de Deus, mais ainda de ofertar-se a Deus, de entrar em comunhão com Deus, de viver essa realidade de uma união, de uma intimidade, de uma realidade profunda com Deus. Queridos irmãos, essa é a proposta do Senhor ao ouvir essa palavra, ao sermos mesmo impactados, sermos alcançados por essa palavra, o Senhor quer mesmo de fato renovar o nosso coração numa confiança. Porque muitas das vezes, é bem da verdade, que nós vamos ao encontro de Deus, não por Deus em si, mas por aquilo que podemos conseguir receber de Deus. E a dinâmica que o Senhor está nos dizendo aqui nessa realidade de vida espiritual é diferente.
mais do que aquilo que Deus pode proporcionar, não dizendo que Deus proporcione, porque Ele mesmo diz que quem o buscá-lo, buscai a Deus sobre todas as coisas e tudo mais será dado por acréscimo, há uma promessa, mas mais ainda essas realidades, o acréscimo não é tão importante. O importante é a vida de comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, nós podemos também entender esse templo como físico, como Jesus, ele expulsa, há uma realidade física, mas é interessante que Jesus também faz uma relação desse templo com o templo do seu corpo. E nós também podemos fazer com o templo da nossa alma, daquilo que nós somos. E aqui refletirmos quantas das vezes nós permitimos ou nós mantemos, nós alimentamos coisas em nós, no nosso interior, no nosso coração, que não estão ou não favorecem a comunhão com Deus. Pelo contrário, nos distancia de Deus. Ao ouvir essa palavra hoje, também o Senhor, Ele quer vir a nós com a graça dEle e nos dá a graça de uma santificação, de uma purificação da nossa alma, que somos templos vivos de Deus e que, de fato, a comunhão com Ele reine em tudo que nós somos e como estamos. Que o Senhor nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.